Olá, bom dia a todos que vão chegar para esse vídeo que é uma live, esse vídeo que é transmitido. Oi, Lene, oi, Leonor, tudo bem? Queria saber de vocês duas aí que entraram primeiro, como é que tá o som, se vocês estão me ouvindo bem. Eu estou fazendo dois testes hoje, um é de um celular novo e o outro é falar sem uma lapela que eu normalmente uso e que aparentemente tá ficando com som baixo. Tá ótimo? Ah, que bom, Lini. Obrigado, tá? Pelo feedback. Hoje é dia 4 de agosto, dia do aniversário do meu filhote, né, vó Léo? Dia do aniversário do pequeno grande Jeová. Então, um dia muito feliz aqui para a família. É um dia muito especial. E daqui a pouco a gente vai comemorar com o nosso filhote. Vamos fazer um almoço em família. E bom dia, Leandrinho. Bom dia, tudo bom? Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Como eu sempre falo, né? O Papo das 10 ele acontece ao vivo. É uma transmissão toda quarta-feira às 10 da manhã. Quando eu tenho algum impedimento, isso já aconteceu uma vez, a gente pula sem problema nenhum. Mas eu procuro cumprir esse compromisso, né, com as pessoas que gostam de assistir ao vivo. Mas o vídeo fica gravado, tá? Então, se eventualmente você não puder assistir ao vivo, ele está gravado no IGTV, fica aqui, né, no meu feed, o link lá para assistir ele na sua versão completa. E também no meu canal do YouTube. Eu estou precisando fazer uns uploads lá que está meio atrasadinho lá no YouTube, mas vai para lá sim também. E hoje, sem mais delongas, nós vamos falar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito. E a motivação para o tema para o tema de hoje, e eu vou falar isso bem conectado com o meu coração, foi um desafio que me apareceu essa semana. E, portanto, né, o assunto níveis de consciência, em especial o que nós fazemos com o nosso nível de consciência, quando consideramos que ele está elevado, que passamos já por alguns processos e conseguimos elevar o nosso nível de consciência, então o que a gente faz com isso? Bom dia, Renata. Qual é a nossa postura diante do mundo? Qual é a nossa postura diante das pessoas que nos cercam? Porque isso é um grande desafio, como a gente vai ver na manhã de hoje. E para quem está assistindo o vídeo depois, de tarde, de noite, né, no momento em que estiver assistindo. Tudo bem? Na chamada para a live de hoje, eu fiz algumas imagens com algumas frases. E a primeira frase que eu coloquei lá foi a seguinte, na verdade uma pergunta reflexiva, né? Qual é a chave para que a gente possa acessar a nossa luz? E aí, antes que a gente possa responder essa pergunta, eu deixo ela realmente assim em aberto, sem explicar muito, né? Que é para justamente pegar o fio da meada na live, que é para despertar um pouquinho a curiosidade. A gente precisa entender o que é essa luz, né? E aí existem alguns conceitos que a gente vem trabalhando aqui no Papo das 10, que o Enneagrama, que é a grande ferramenta, o grande sistema de autoconhecimento e autodesenvolvimento no qual eu me especializei e escrevi um romance literário. A gente tem visto que a gente pode abordar essa luz, a qual eu me refiro, que nós vamos conversar hoje, como o oposto da nossa sombra. Esse conceito de luz e sombra, quem nos traz é Jung, né? O que seria a sombra? Seria um eu pouco evoluído, um eu mais identificado com o ego, então trabalhando a sua personalidade identificada com o ego. E a luz, então, no sentido oposto, seria um eu em que a nossa personalidade vai estar identificada e conectada mais com a nossa essência. E se isso é verdade, o que seria, então, trabalhar com uma personalidade conectada mais na essência? Seria trabalhar mais próximo das nossas virtudes,
mais próximo da nossa melhor versão, aquela versão que nós um dia esquecemos na medida em que viemos para cá e começamos então a incorporar no nosso ser esses atributos do ego. Tudo bem até aqui? Para que a gente possa acessar essa luz, né? Bom dia, Pedro, bom dia, Edilaine. Nós precisamos antes de algumas coisas. E um desses elementos essenciais para que a gente possa fazer uma caminhada da sombra para a luz, do ego para a essência, se chama reforma. Reforma interior. Eu fiz uma live inteira sobre isso, né? O que é uma reforma interior? É a gente justamente de dentro para fora modificar nossas crenças, modificar as nossas paixões emocionais, modificar as nossas ideias fixas, modificar aquelas características nossas de impulsividade, de reatividade, que nos identificam com o ego. Só que para que a gente possa promover uma reforma interior, nós precisamos primeiro nos conhecer. E eu falei isso nessa live que eu mencionei. Porque ninguém promove uma reforma de algo que a gente não conhece. Eu fiz até na ocasião um paralelo com a reforma de uma casa. Se nós vamos reformar a nossa casa ou uma peça da nossa casa, a gente precisa antes conhecer, a gente precisa saber o que a gente vai reformar. A gente não simplesmente pega lá, bota um pedreiro, um funcionário, uma pessoa que vai nos ajudar nesse intento e fala assim, reforma aí. Não é dessa forma, né? A gente precisa primeiro conhecer o que a gente quer reformar para depois implementar essa reforma. Não sei se é novidade para todos, se não é, né, vão ficar sabendo. Eu sigo, né, eu tenho muita afinidade com uma doutrina que mescla ciência, filosofia e religião, que se chama o Espiritismo, né? E existe dentro da codificação que a gente chama, né, do Espiritismo, que foi organizada por Allan Kardec, porque ela na verdade veio dos espíritos, um livro chamado O Livro dos Espíritos, justamente, que são 1019 questões e respostas, e na questão 919, Kardec perguntou para os espíritos, né, qual o meio mais prático e eficaz para que nós nos melhoremos nessa vida e que a gente possa resistir às nossas imperfeições e tal. E a resposta dos espíritos foi muito curta. Um sábio da antiguidade já disse para vocês, né? Já disse o que deve ser feito. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase ela é atribuída a Sócrates, né? Eu não vou entrar nesse meandro, mas enfim. O que quer dizer isso? Quer dizer justamente que para que a gente possa nos melhorarmos, para que a gente possa buscar a nossa melhor versão, nós precisamos, antes de mais nada, nos conhecermos. E a sequência é exatamente essa. Primeiro se conhecer, depois se reformar. Tudo bem até aqui? E como assim se reformar? O que quer dizer isso na prática? Quer dizer justamente que a gente possa ter condições de combater as nossas imperfeições. Quer dizer que a gente tenha condições e ferramentas de ressignificar as nossas crenças. Quais crenças? Aquelas que nos limitam. Já falamos também bastante sobre isso aqui. Termos condições e ferramentas de transmutarmos os nossos vícios mentais para ideias, que eu gosto de chamar de ideias santas, porque assim aprendi com o Enneagrama. Que a gente possa também transmutar as nossas paixões emocionais, que têm origem nos pecados capitais, a gente também já falou disso aqui no Papo das 10, para as ideias divinas ou santas, né? Para as nossas virtudes do coração. Tudo bem? Então, paixões emocionais para virtudes do coração, paixões emocionais para os atributos divinos, ideias que nós consideramos vícios mentais para ideias santas. Tamo junto? No fim das contas, o que nós estamos buscando, segundo a psicologia transpessoal, na qual também eu sou pós-graduado, é uma expansão da nossa consciência. Porque nós também já vimos aqui numa live, eu vou repetir, que a nossa realidade interna,
que em última análise vai traduzir como nós nos mostramos ao mundo, porque a nossa realidade interna é uma percepção que nós temos daquilo que acontece ao nosso redor. E essa realidade interna, que é nossa, que é pessoal, que é íntima, individual, ela é uma função do nosso estado de consciência. Então, quando nós falamos em buscar a luz, em buscar a nossa essência, nós estamos falando, em última análise, em elevar o nosso nível de consciência. Já que a minha realidade interna é uma função do meu estado de consciência, eu devo buscar elevar o meu nível de consciência. E a gente vai ver, quem se propuser a estudar mais a fundo o Enneagrama, eu não vou dar aulinha sobre isso aqui hoje, a gente até pode fazer uma live, né, para esmiuçar um pouquinho mais isso. A gente vai ver que o Enneagrama, enquanto sistema de autoconhecimento e autodesenvolvimento, ele nos traz também esses conceitos de nível de consciência dentro de cada um dos 9 eneatipos, que são as tipificações de personalidade, segundo o Enneagrama. Ele nos traz, então, 9 níveis de consciência, que são distribuídos e vão nos trazer níveis saudáveis, de 1 a 3, níveis não saudáveis, de 7 a 9, 7, 8, 9, e algo ali no meio do caminho, que é o 4, 5, 6, que seria um ponto intermediário entre um nível de consciência saudável e um nível de consciência não saudável. O nível de consciência saudável, que seria lá o top, né? Top das galáxias, né? O nível 1, seria assim, aquela pessoa que está praticamente um mestre ascensionado, né? Para a nossa realidade, para o nosso nível de evolução, para a condição que nós temos hoje, é muito difícil que a gente consiga operar o tempo todo nesse nível. Já o nível lá embaixo, que seria o último, dentro dessa gama dos níveis de consciência não saudáveis, que seria o 9, seria aquela buraqueira mesmo. É aquele nível em que nós vamos operar absolutamente conectados com o ego o tempo todo, trazendo à tona todas as nossas imperfeições, segundo o Enneagrama, todas as nossas ideias fixas e todas as nossas paixões emocionais. Então é aquela pessoa que está extremamente conectada com seu ego, operando na sombra, literalmente. Por isso que eu gosto de falar no buracão, né? E nós, seres normais, né? Eu e vocês que aqui estão me ouvindo, onde que a gente opera normalmente? Em primeiro lugar, é importante que a gente saiba que esses 9 níveis de consciência, segundo o Enneagrama, né? Nós nunca vamos operar como assim, fixados num determinado nível. Ninguém opera dessa forma. Então, nós oscilamos dentro desses 9 níveis de consciência. Tudo bem? A gente ora está lá em cima, ora está aqui embaixo. Então, qual que é o objetivo? Que a gente faça esse ciclo cada vez mais para o alto, mais próximo do 3, 2, 1 e menos próximo do 7, 8, 9. Via de regra, eu e vocês operamos em torno do nível 5, 6 e 7. Ora, a gente cai no buracão, que é o 8, 9. Ora, a gente sobe um pouquinho para o 4, 3. Quem sabe nível 2, né? Se a gente realmente está muito sereno, está muito evoluído, está muito focado dentro do nosso autoconhecimento e autodesenvolvimento. E essa diferenciação de como cada um de nós opera em relação aos níveis de consciência, ela nos traz de imediato uma informação muito legal que muitas pessoas me perguntam, né? Por que eu sou eneatipo 1, e aí sou eu mesmo, André, né? E eu conheço um outro eneatipo 1 e nós somos pessoas tão diferentes? Ou seja, segundo a tipificação psicológica do Enneagrama, nós dois somos o mesmo eneatipo, portanto, perfeccionista do Enneagrama. Mas eu vejo tantas diferenças entre eu e ele. Exatamente, uma das explicações é essa. Eu talvez esteja operando num nível de consciência e ele esteja operando em outro. Bacana de saber isso, né? Agora,
importante da gente saber e da gente entender nesse momento. Além da gente entender em qual nível de consciência nós estamos operando, é importante que a gente entenda o porquê. Por que que eu hoje acordei e imediatamente comecei a operar, comecei a atuar, comecei a me mostrar ao mundo num nível de consciência um pouco mais baixo. E aqui, também está lá na chamada para a live de hoje, não existe um indivíduo melhor ou pior do que o outro. Não existe bom ou ruim nessa dualidade que nos separa, dessa dualidade que nos coloca num lugar diferente de um todo, do qual nós invariavelmente fazemos parte, porque nós somos seres em relação. Viver é estar em relação, nós dependemos um do outro. Então, ao invés de dizer, o André, ele é melhor do que eu, pelo amor de Deus, jamais falem isso. O André é melhor do que eu porque ele já despertou e já está trilhando uma caminhada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Ele, inclusive, já escreveu um romance literário sobre Eneagrama, uma obra inédita, porque traz o Eneagrama de uma forma romance. Não, gente, não. Porque o que existe são pessoas que já despertaram e evoluíram mais. Isso é uma verdade. E outros que evoluíram um pouquinho menos. Nessa caminhada que nós estamos enfrentando agora, aqui, desde o nosso nascimento até esse momento, no dia 4 de agosto, às 10h15 da manhã. E isso porque eu não estou falando ainda para aqueles que são espiritualistas, não espíritas, espiritualistas, ou seja, que acreditam em algo além da matéria, além, por exemplo, de um corpo físico, da nossa evolução enquanto espíritos, ou seja, de outras vidas, dessa caminhada que nós viemos trilhando até chegarmos para essa atual existência. Eu estou falando só da nossa caminhada aqui. E aí vem aquela pergunta, quando nós já despertamos, tivemos essa oportunidade, quando nós pudemos galgar alguns degraus nesse nível de consciência, por meio do autoconhecimento, travamos algumas reformas interiores e a gente pode dizer que evoluiu um pouquinho, portanto elevamos um pouco o nosso nível de consciência, expandimos a nossa consciência, o que a gente faz com isso? O que nós fazemos com este novo estado de consciência? E eu não estou falando do que nós fazemos para nós, mas para com os outros, com as pessoas que nos cercam. É aqui que começa a grande reflexão da manhã de hoje, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, anota porque cai na prova, é o principal de tudo. Cada indivíduo, cada pessoa tem o seu tempo de despertar. O meu não é igual da Érica, não é igual da Laís, não é igual da Teresa, não é igual da Leonor, não é igual do Pedro, não é igual do Sandrinho. O meu tempo de despertar foi Eu considero que eu já despertei. O tempo de vocês é outro. O tempo das pessoas com as quais vocês convivem é outro ainda. E o que é esse despertar? Esse despertar é justamente a gente entender que existe algo que podemos fazer para melhorar quem nós somos nesse mundo. Simples assim. E se vocês estão me ouvindo agora, quem está ao vivo ou mesmo depois, muito provavelmente vocês já despertaram ou estão muito a fim de despertar. Porque ninguém vai assistir um vídeo sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento, sobre níveis de consciência, se não tiver minimamente motivado a despertar. E despertar é só o primeiro passo. Isso é doloroso, né? A gente quer contar para todo mundo e muitos não aceitam, né, Michele? Nossa, você falou o X da questão, né?
Porque justamente nós temos essa dificuldade, Michele, e todos que me ouvem, né, de compreender que cada um tem o seu tempo de despertar. E aí eu vou falar por mim, né, porque a programação neurolinguística me ensinou isso, né, para não ficar generalizando. Se fizer sentido para você, você muda a frase para você. Às vezes, não tenho a devida tolerância, a devida paciência e a devida compreensão para com aqueles que me cercam, que cruzam o meu caminho e que ainda não despertaram. Para mim ainda é muito difícil e eu sei toda a motivação que tem por trás disso. E ela é boa. Posso compartilhar com vocês. Porque quando eu considero que eu despertei para algumas coisas na área do autoconhecimento e do autodesenvolvimento, e isso está fazendo bem para mim, eu tenho esse desejo de que o outro, aquele que eu amo, aquele que está próximo de mim, que é família, que é amigo, também faça isso. Olha que loucura, né? Só que aí, né, é uma cilada, porque se eu não lembrar que cada um tem o seu tempo de despertar, eu vou atropelar essa pessoa. Eu vou falar coisas que ela não está preparada para ouvir. Eu vou falar coisas que ela não vai entender, por mais que a minha intenção seja positiva. Loucura isso, né? Essa semana teve uma notícia das Olimpíadas de uma atleta chamada Simone Biles. Ela é norte-americana. Em nome da saúde mental, ela desistiu de competir. Ela é aquela atleta que é ginasta olímpica, né? E ela disse o seguinte, eu vou me permitir ler tudo que ela disse aqui, ó. Temos que proteger nossas mentes e corpos. Não é apenas ir lá competir e fazer o que o mundo quer que façamos. Nós não somos apenas atletas. No fim do dia, nós somos pessoas. E às vezes temos que dar um passo atrás. Eu não sei se a Bilis é um eneatipo 3 no Eneagrama. Para quem não sabe, o eneatipo 3 é aquele que é chamado de vencedor no Eneagrama, que é uma pessoa que, por diversas razões, tem como crença que ela só vai ser querida, só vai ser amada se ela mostrar valor nas suas realizações, se ela conquistar metas. Então é uma pessoa extremamente competitiva, né? Ela é focada em disputar, em vencer, em atingir metas. Não sei se ela é um eneatipo 3, mas ao dizer, abre aspas, eu sou mais do que as minhas realizações. Se essa menina for um eneatipo 3, ela demonstra um elevadíssimo nível de consciência. Ao menos nesse instante, nesse momento da vida dela e nessa circunstância em que ela tomou essa decisão, percebe? Porque como eu falei, a gente não fixa um nível de consciência e passa a operar o tempo todo ali. Mas nesse momento, com essa atitude, ela demonstra uma expansão de consciência absurda. Absurda. Ela encontra a frase perdida na infância dela que moldou essa personalidade competitiva. Porque provavelmente quando ela era criança ela aprendeu isso. Ela comprou essa crença ou lhe foi imprintada essa crença. Você só será amada se você conquistar, se você realizar metas, se você atingir metas. E aí, quando ela fala isso, eu sou muito mais do que as minhas realizações, é um exemplo de alguém que subiu assim absurdamente no seu nível de consciência. Por outro lado, também foi notícia, foi manchete aqui no Brasil, um pai que agrediu um filho de 6 anos que não estava conseguindo fazer o dever de casa. O pai estava fazendo a tarefa com o filho, orientava, né, seu filho, e como ele não conseguia fazer, como ele estava errando, o pai deu socos e pontapés nessa criança de 6 anos, que entrou no estado de gravidade profunda, foi para o hospital e, infelizmente, faleceu. Se esse pai, e aí é óbvio, né, a gente lamenta isso, é chocante, dói saber que esse tipo de coisa ainda acontece, continua acontecendo e vai continuar acontecendo.
Mas se esse pai, para que a gente possa também dar um exemplo de um nível de consciência baixo, se esse pai for um eneatipo 1, que é o perfeccionista, que é aquela pessoa que não admite errar e que não admite o erro no outro, quando ele toma essa atitude extrema, em que nível de consciência este indivíduo está? Lá embaixo. Lá na buraqueira, lá no 9, com certeza. Porque ele levou ao extremo. O seu comportamento baseado nesse nível de consciência baixo foi de espancar e, infelizmente, levar a óbito o seu próprio filho. Então vocês percebem que cada um de nós tem experiências diferentes de acordo com o nosso nível de consciência. Porque consciência é justamente a nossa relação com a nossa realidade interna, não com a realidade externa. Então, se eu tenho um nível de consciência como temos, eu e vocês, diferente, a minha experiência vai ser diferente da sua, Paulo, Leonor, Alisson, Celso. Mesmo que a realidade externa seja uma só. Então, diante de um mesmo fato, a minha percepção vai ser uma, a sua vai ser outra. De acordo com a minha personalidade, de acordo com a sua personalidade, de acordo com o meu nível de consciência e de acordo com o seu nível de consciência. Faz sentido para vocês isso? Porque para mim faz. E qual que é a relação entre autoconhecimento com nível de consciência? Bom dia, Viviane, sejam todos bem-vindos. Ken Wilber, que é um importante pensador, um importante filósofo, enfim, é o criador da psicologia integral, em que ele fala sobre a integração de todas as áreas do conhecimento. Ele nos explica o seguinte: uma mudança no nosso modo de conhecer quem? A nós mesmos, portanto, o autoconhecimento, corresponde a uma mudança no nível de consciência, que por sua vez corresponde a uma mudança no nosso sentido de identidade. Portanto, quem somos, por que somos, como somos. Vamos lá. Traduzindo em miúdos, o que nós conhecemos sobre nós mesmos, portanto, autoconhecimento, muda o nosso nível de consciência. Tudo bem até aqui? E nós mudamos a partir do momento em que nós elevamos o nosso nível de consciência, a nossa própria identidade. E eu falei há 2 lives atrás sobre os níveis neurológicos de Robert Dilts dentro da programação neurolinguística. Quando nós temos uma nova identidade que está conectada com a nossa essência, porque nós elevamos o nosso nível de consciência, nós saímos derrubando tudo que nos impedia de termos sucesso e prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Nós ressignificamos crenças, nós assumimos novos valores mais saudáveis, nós mudamos as nossas habilidades, nossos comportamentos, o nosso ambiente, não é isso? Agora, uma coisa importante para a gente gravar, a gente já está se encaminhando aqui para o final, tá? Para quem não sabe, essas lives são curtas mesmo, que é para a gente, poder aprender um pouquinho, mas acima de tudo, despertar a curiosidade para esses assuntos todos. Nas questões que envolvem mudar o nosso nível de consciência, é importante que a gente entenda que a gente tem que sim atuar nos níveis mais baixos, para que a gente descubra o que nos faz o tempo todo ter a tendência de descer no nosso nível de consciência e operar naqueles níveis que eu falei que são não saudáveis, para poder sustentar os níveis mais altos. Porque se eu vou momentaneamente para um nível de consciência mais elevado, mas eu não trabalhei as questões do passado, traumas de infância, que me conectam via de regra com o meu ego e rotineiramente com o meu ego, com a minha sombra, com as minhas paixões emocionais, com as minhas ideias fixas, esse momento que eu subir meu nível de consciência vai ser muito rápido. Eu não consigo me sustentar e operar o tempo todo num nível de consciência saudável. Então é aquilo que eu venho falando em todo o Papo das 10.
A gente precisa olhar para o nosso passado, para os nossos traumas, para a nossa criança ferida. Nós precisamos entender como que foi feita essa construção da nossa personalidade, que no fim das contas é como nós nos mostramos ao mundo. Então, é aquela tríade importantíssima de despertar, que é quando nós tomamos a decisão de enveredar por esse caminho. Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Há essa possibilidade real. Então eu despertei. Depois eu preciso curar. Curar o quê? Me curar. Eu preciso curar os meus traumas. Eu preciso curar essa criança ferida. Eu preciso acolher, entender o que aconteceu lá atrás. Para depois eu me transformar. Despertar, curar e transformar. Acontece que, voltando lá no início, esse primeiro passo, que é o despertar, não ocorre ao mesmo tempo para todos. Eu desperto, mas o meu marido não despertou. Meu marido desperta, mas a esposa dele não despertou. Eu desperto, curo meus traumas, me transformo, elevando meu nível de consciência, e aí passo a operar lá no alto, né? Fico oscilando lá entre o nível de consciência 1, 2, 3, 4. Mas as pessoas ao meu redor não. Tanto as pessoas próximas que convivem comigo, como as pessoas que eu vou cruzar na rua. E aí vem a última pergunta da chamada da live, a última pergunta e reflexão que eu trago para vocês hoje. O que eu faço com a minha luz? Se eu considero que eu despertei, que eu curei, se não todos, boa parte dos meus traumas, e que por esse processo de autoconhecimento eu consegui me autodesenvolver, portanto transformar quem eu sou, me mostrando ao mundo numa versão melhor, portanto trazendo um pouco mais de luz, como que eu uso essa luz? Eu uso essa luz para iluminar o caminho dos outros ou para cegar os outros? E aí, obviamente, que eu usei essa expressão de uma forma metafórica. O que significa cegar os outros? Significa justamente não ter paciência, compreensão e tolerância para o fato de que ele ainda não despertou. Significa que eu vou atropelar essas pessoas tentando impor a elas algumas verdades que eu tenho para mim. E que para elas provavelmente não vai fazer o menor sentido. Compreendem isso? E quem não estava no início da live, eu vou repetir. Essa live é para vocês. Eu preparei para vocês me ouvirem. Mas ela serve para mim também. Eu tive uma experiência nessa semana, no âmbito da minha família original, exatamente dessa forma. Tentei usar uma linguagem, tentei falar coisas que simplesmente algumas pessoas não vão entender. Porque para entender é preciso despertar. Então, muitas vezes, para que a gente possa inspirar as pessoas, vale muito mais o nosso exemplo, o nosso comportamento. Porque este exemplo nosso, esse comportamento mais saudável que a gente acredita estar tendo, poderá motivar essa pessoa ou essas pessoas ao seu despertar, que é individual. Não é a gente falando, querendo impor. E é importante que a gente também saiba que muitas vezes a gente acha que está operando num nível de consciência elevado, mas não está. Nosso nível de consciência normalmente está muito mais abaixo do que a gente pensa que está. Ah, mas André, antes eu me estressava, explodia, chutava tudo, xingava todo mundo todos os dias. Agora é só uma vez por semana, então eu acho que eu estou num nível de consciência altíssimo. Não está, desculpa. Não está, não estamos, não estou. Porque nesse caso você está sim num caminho de evolução.
Mas se você repete um comportamento que você sabe que está conectado com o seu ego, a um vício mental, a uma paixão emocional, você está oscilando para baixo, não para cima. E aí vão aparecer armadilhas, testes, ciladas o tempo todo. E que vão, assim, nos colocar literalmente à prova. Ah, você acha que você está evoluidinho? Você acha que você evoluiu, queridona? Então toma. Toma aqui teu filho pisando no seu calo, toma aqui a sua esposa, o seu marido, seus irmãos, a sua mãe, seu pai, o vizinho de cima, o vizinho de baixo, o caixa do supermercado, o motorista no trânsito. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, e eu não estou falando dessa existência, tá? Desculpa, eu vou trazer a minha crença agora, né? Eu acredito que somos espíritos que viemos de outras vidas já, e ainda teremos oportunidade de evoluir por mais encarnações. Então todos nós fomos criados simples e ignorantes, e todos nós estamos num caminho de evolução. Neste momento, agora, 4 de agosto, 10h35, nós temos uma determinada personalidade que nos permite, nos abre portas para uma evolução. Como temos uma família que não foi nos dada ao acaso, ela existe sim para nos servir como desafio e prova, para nos testar, para nos trazer aquele desafio de convivência, de amores e de desamores, para nos fazer evoluir. Nós temos amigos, temos um meio em que vivemos, temos uma cultura de um país, enfim, várias coisas. Nós temos, na verdade, a oportunidade todos os dias de nos melhorarmos. E por mais que a gente deseje que as pessoas que amamos, que estão ao nosso lado, caminhando lado a lado com a gente, nos acompanhem nesse caminho de evolução, é preciso entender de novo que cada um tem o seu tempo de despertar. Alguns dizem que somente 3% da população trilham esse caminho de despertar, de curar e de se transformar. 3%. Os outros 97% vão permanecer adormecidos, vivendo na normose, que é a patologia da normalidade da qual nos fala Pierre Weil, Jean-Yves Leloup e Roberto Crema, que é a gente viver a vidinha do jeito que é. Não quero mudar nada não. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. 97% vão passar por aqui, por essa encarnação e vão permanecer dessa forma. E está tudo certo. O que nos cabe? Olhar para essas pessoas com compaixão. Nos tornarmos disponíveis a elas, para elas entenderem, se eu precisar dele, ele está ali, do meu lado. De mostrar pelo exemplo, não pela imposição, que há recursos sim para todo mundo evoluir. Portanto, que a nossa luz sirva para iluminar e não para cegar as pessoas. Porque, como diz a Teresa, obrigado por me dar uma frase para encerrar, tá, Teresa? Nós somos seres em evolução. Todos nós. Todos nós. Mesmo aqueles que pensam e que de fato já evoluíram um pouquinho, não acabou a jornada. A jornada de volta para casa, rumo à nossa essência, não é tão curta assim, não. Não é tão simples, não. Então vamos nos igualar. Não tem melhor e pior. Tem apenas diferenças nesse caminho de todos nós, como a Teresa falou, de evolução. Que sejamos luz. Beijo no coração de todos vocês e a gente se vê na quarta-feira que vem. Muito obrigado. Tchau, tchau.